Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 34, Nosso Lar Chico Xavier, né? E aqui continuando, capítulo 4, o médico espiritual. Então, quando André, ali naquele departamento hospitalar, ouve o enfermeiro dizendo que ele tinha retornado ao plano espiritual através do suicídio, logo ele se assustou e disse: creio haja engano. Asseverei melindrado, meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, a oclusão nós sabemos que é um ato ou um efeito, né, de fechar, e também uma obstrução momentânea de uma abertura, conforme todos nós assistimos no filme. É óbvio que o que está aqui está no filme, o que está no filme está aqui. Mas eu espero, com todo respeito, que o telespectador tenha procurado, conforme recomendei nos vídeos anteriores, a biografia de Carlos Chagas. Se você procurou, você conseguiu entender e vai conseguir entender. Se você não procurou, você não vai conseguir entender. Porque muitos pensam que nós estamos, de certa forma, contra. De forma nenhuma. Nós estamos apenas tentando fazer com que o telespectador, principalmente o espírita que se diz espírita, que raciocine, que ele reflita. Ora, porque se Carlos Chagas desencarnou, conforme a biografia dele, e eu acredito na biografia, mediante os documentários que eu conheço na espiritualidade a respeito desses fatos, então é mais que óbvio que eu acredito. Então, muitas pessoas podem pensar que nós estamos trabalhando contra, de forma nenhuma. E sim tentando motivar as pessoas, vou usar um termo aqui, a não comer gato por lebre. Porque às vezes a pessoa come gato por lebre e come o gato porque a pessoa matou e preparou e falou: olha, é uma lebre. E a pessoa vai e come achando que comeu uma lebre. Ué, Luiz, mas o prato está ali à minha frente. O que eu faço então
Ora, interrogue. Onde você conseguiu essa lebre? Mais alguém viu você matar essa lebre? Não, acho que eu não vou comer essa lebre, não. É um direito teu não comer. É um direito. Nós só colocamos no prato aquilo que nós achamos conveniente. Caso contrário, então é uma forma de mostrar ao telespectador. Toda vez que você for ler alguma coisa, reflita, raciocine, busque o óbvio, busque a lógica. Não vai acreditando, não. Conforme eu disse no vídeo anterior, não acredite no que eu estou dizendo aqui. Justamente para você procurar a biografia de Carlos Chagas. Aí você vai fazer uma comparação. Falar, mas se ele, Carlos Chagas, desencarnou com insuficiência cardíaca, aqui no livro André Luiz, que é o mesmo Carlos Chagas, está dizendo que desencarnou com complicações intestinais, né, com avarias, com, como está escrito aqui, oclusão intestinal. Então tem alguma coisa errada aí. Mas acontece que não tem nada errado. Errado é o telespectador não raciocinar. Errado é ele não raciocinar. Até porque nós já explicamos o porquê que encontra-se dessa forma aqui. Porque foi tanto o livro tanto o livro Nosso Lar quanto as outras obras todas foram modificadas por Emmanuel e também Carlos Chagas, André Luiz, né? Por causa do nosso nível evolutivo. Ora, faz tudo parte do conteúdo aqui. Se em 1944, quando foi lançado esse livro, uns dizem 43, outros 44, mas tudo bem, né? Se em 1944 esse livro foi lançado dessa forma e já causou um tumulto imenso para cima de Chico Xavier, imagine se eles tivessem ditado esse livro 100% na íntegra. Coitadinho do Chico, tinha morrido naquela época. E esse não é o objetivo. É aquilo que nós já dissemos. Pegue um orangotango lá na Mata Atlântica. Aquele orangotango selvagem lá da savana. E bota ele dentro de um apartamento mobiliado. E pega e fala para ele assim, olha, eu vou sair para trabalhar e ao chegar à tarde aqui eu quero encontrar esse apartamento um brinco, viu? Lava a louça, lava a roupa, limpa o apartamento. Depois, se você quiser assistir televisão, você liga a televisão, o controle tá ali. Aí à tarde, ao que você chega em casa, dá uma analisada no seu apartamento. Aí você
me pergunta: o que você quer com isso dizer, Luiz? Nós nos encontramos ainda na condição daqueles orangotango. Infelizmente. Ainda não evoluímos. Estamos a caminho. Por isso que a água tem que ser sorvida aos goles. Caso contrário, a pessoa morre asfixiada, afogada. Não é verdade? Ainda mais se tratando destas questões. Chico Xavier um dia disse para o Geraldinho Lemos que lá pelo ano de 1935, lá pelo ano de 2035, são tantos números que a cabeça na hora vai fundir. Lá pelo ano de 2035, mais ou menos, a rede, os responsáveis, os engenheiros responsáveis pelos designers de TV, eles vão conseguir detectar um canal esse que em casa nós conseguiremos nos conectar com os nossos entes queridos. Agora, isso é muito complexo, o que o Chico disse. O Chico ele quis passar uma mensagem. Agora é preciso entender que isso pode até acontecer, mas desde que exista dentro daquele lar um médium de efeito físico, desde que também aquele ente querido que você evoca ali no momento que você liga a TV, desde que ele não esteja reencarnado, desde que ele não esteja em regiões umbralinas, desde que ele não esteja reencarnado em planetas primitivos, porque se ele estiver reencarnado ou em planetas primitivos ou em regiões umbralinas, isso é impossível. Você vai ligar a TV, você vai se conectar àquele canal, fluidos de efeito físico teu ou de alguém ali serão utilizados, mas só aparecerão ali naquela tela aqueles que ainda estiverem no plano espiritual. Não adianta você evocar ali o Zé, o Benedito, o Antônio, o Sebastião. Não. Às vezes vai aparecer um espírito ali que você nunca viu na tua vida. E ao interrogá-lo, ele vai te dizer: eu faço parte da tua família, que não reencarnei, pois encontro-me no plano espiritual, assistindo vocês que estão no corpo físico. Porque é preciso entender isso, gente. Nós temos a nossa família também no plano espiritual, que não reencarnaram. Pense na tua família. Vamos pensar assim, ó. Quantas pessoas existem na sua família? Só para a gente fazer uma análise assim, ó. 50 pessoas? Tá bom. Tem mais umas 200 no plano espiritual que nós não conseguimos nos lembrar dessas pessoas, que faz parte do nosso clã familiar. Aí, às vezes, através da vidência, nós até conseguimos ver algum espírito, a gente pensa assim: nossa, que espírito estranho, nunca vi esse indivíduo. E vai ver que aquele indivíduo ali foi um pai nosso, né, um irmão nosso, um irmão, um parente nosso, de outras existências que se encontram no plano espiritual. Porque existe esse véu do esquecimento com relação também à nossa família universal. Mas, continuando aqui,
Então, sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Ora, eu não suicidei. Aí aquele enfermeiro disse assim, na verdade um médico, né? Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Você entendeu? A oclusão radicava-se em causas profundas. Aquelas obstruções no intestino, explicando por esse lado. Aqueles tumores no intestino, né? Aqueles pólipos, aqueles cistos, aqueles cânceres ali no intestino, não é? Eu já estou usando já o esmiuçamento. Aqueles cânceres, né? Aqueles tumores cancerígenos ali no intestino, obstruindo o intestino da pessoa, enfim, radicava-se em causas profundas. Causas profundas. Então, o que nós trazemos hoje no nosso corpo físico, que sabemos pela medicina, encontra-se radicado em causas profundas de atos, comportamentos em existências passadas, vícios e mais vícios. Pois, usando, faz parte também aqui desse assunto, faz parte. Tem muitas pessoas que ficam intrigadas. A medicina mesmo não sabe explicar. A medicina não sabe explicar. Mas a espiritualidade explica. Por exemplo, aparece um câncer na pessoa, no fígado. Por que aparece ali no fígado? Porque ela abusou demais em existências passadas, bebidas e mais bebidas, alimentos gordurosos, ódio, mágoa, ressentimento, prostituição, tudo que não presta. Por que no fígado? Porque o fígado é o metabolizador do corpo físico que reflete na alma, que atinge o perispírito. Você sabe que o fígado é o metabolizador. Então, o câncer no fígado está relacionado a vários fatores. Ódio, mágoa, prostituição, bebida, né? Cachaça mesmo, de tudo quanto é nível, cigarro, porque é remédio demais que a gente toma. Vamos, Luiz, né? Vamos incluir o Luiz no meio também, né? Desejos, tudo que nós alimentamos fisicamente e espiritualmente são metabolizados no nosso fígado físico. Porque o fígado, ao metabolizar, ele distribui as proteínas todas para as áreas correspondentes necessárias. E depois tem o bolo fecal, né? E o restante que não tem serventia mais é conduzido às áreas excretoras do corpo físico. Então veja bem, eclode ali um câncer no fígado. De repente, a pessoa, daí alguns meses, a pessoa em tratamento, o médico pega e fala assim, olha, vamos submeter você a mais alguns exames. Gente, nós estamos explicando esse negócio aqui, tá? Essa parte aqui, ó. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Nós estamos explicando isso aqui.
O médico diz assim, o oncologista, vamos fazer mais alguns exames. Aí constata-se que a pessoa está com algumas metástases. Metástases nos rins, metástases no pâncreas, metástase no pulmão, metástase na massa encefálica. Aí a medicina, ela diz que a metástase é aquela célula cancerígena que se desprende ali daquele tumor, daquele câncer do fígado, ou de outras áreas qualquer, você entendeu? Eu estou usando o fígado. E percorre o organismo todo na corrente sanguínea e ele vai e se aloja em determinados lugares no corpo físico, na massa encefálica, nos pulmões, no pâncreas, nos rins. Só que a medicina, eles não sabem explicar por que essas células cancerígenas percorrem o organismo inteiro e se aloja ali naquele local, no pâncreas, nos pulmões, na garganta, né, nas amígdalas, no cérebro. Você entendeu, né? A medicina não sabe explicar. Mas a espiritualidade sabe explicar. A espiritualidade tem resposta para tudo. Ó, pense bem, ó. Pensemos da seguinte forma. Essa caneta aqui, vamos pensar que essa caneta aqui, ela é uma artéria, uma veia, nos pulmões. Vamos pensar por aí, só para ficar mais fácil para você entender. Tá, aí vem aquela metástase, que são aquelas células cancerígenas, ela transita por tudo quanto é lugar no corpo físico e para aqui dentro, no pulmão, ou no pâncreas, ou na massa encefálica, ou nos rins, ou no baço, ou na próstata, tá bom? Parou aqui. Ela para aqui e ela avoluma-se ao ponto de obstruir aquela área ali. Ao ponto de obstruir. Aí ela vai criando ali tumoração, cria-se um tumor ali naquele local. Só que os médicos não sabem por que ela para ali, nesse local. Mas a espiritualidade tem explicação, explica isso aí. Esta área aqui, nessa veia, eu vou usar assim, só para você entender. Essa área aqui, em todos esses órgãos do corpo que eu disse para você, existe uma espécie de uma energia de atração. Você consegue entender? Que envolve aqui essa veia, essa artéria inteira nesse pedacinho aqui. Essa energia de atração é a causa e efeito, ação e reação. Pensemos nos pulmões. Então aqui, devido a pessoa ter, na existência passada, fumado demais, ele lesou na área correspondente no perispírito dele, nos pulmões, essa artéria aqui nos pulmões. Então ficou imantado aquela artéria ali, ó. Ficou imantado ela todinha nesse local só, que tá meu dedo aqui, ó. Ficou imantado de uma energia como se fosse um imã, tá? Vamos para o baço. Do mesmo modo, os rins. Do mesmo modo, porque os rins filtra, né, todo o sangue do organismo.
e todas as impurezas do organismo que nós alimentamos são purificados ali pelos rins, e aquele excesso de toxinas, de coisas que não presta, que nós ingerimos, fica ali naquele departamento ali nos rins, naquelas artérias, parada ali, como se fosse um imã. Entendeu? Estou tentando explicar de uma forma muito simples para você entender. Porque eu podia explicar com a parte científica disso aqui. Na massa encefálica também, os vasos sanguíneos, né, as artérias e tudo mais, as veias, as ramificações. Então aquela pessoa que guardou muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento, né? Mesma coisa lá na massa encefálica, aqueles vasos sanguíneos. Aqueles vasos sanguíneos encontram-se todos imantados de um elemento como se fosse um imã. Pessoa que guardou muito ódio, rancor, raiva, aquelas pessoas que explodem com facilidade de existências passadas, elas carregam no coração, também nas artérias do coração, na aorta, no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito. Ele carrega ali nessas áreas que eu acabei de dizer, esses elementos energéticos, esses ímãs nessas aortas, nas artérias e tudo mais, na carótide e tudo mais. Olha só para você o que acontece. Quando desprende aquelas células cancerígenas, o negócio é bem feito, não é? Quando aquelas células cancerígenas se desprende, que é considerada metástase, elas, ao transitar pelo organismo todo, ao passar-se por essa veia aqui, que é composta de um magnetismo, aquele magnetismo faz assim com aquelas células cancerígenas, segura elas ali. Igual um ímã, quando você aproxima ele de limalhas de ferro. Aquela artéria está impregnada eu vou usar esse termo para começar para você. Está impregnada de um ímã, de um magnetismo. Então as células elas vão passando ali cantando, né? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Do frio, né? Que é a musiquinha. A célula cancerígena vai passando, dançando assim, cantando com coisa que ela vai passar e vai direto. O ímã, tchum. Então, ali ela parou, porque ela está presa por aquele ímã da lei de causa e efeito, de ação e reação, o ato que a pessoa cometeu em existências passadas. Bebida, cigarro, prostituição e tudo quanto é coisa. Tchum, segura ali. Então é lógico que ali aquelas células cancerígenas presas, elas têm 24 horas proteínas, elas têm glóbulos brancos, elas têm plaquetas, glóbulos vermelhos, elas têm proteínas, oxigênio, elas são alimentadas ali. Então, conforme elas vão recebendo esses alimentos todos, aquele tumor vai crescendo. Aquelas células vão se multiplicando, multiplicando, até a obstrução. Há casos de obstrução na massa encefálica, que a pessoa eclode-se um AVC nele. Há casos de obstrução nas artérias do coração, que ocorre-se um infarto, né? E eles culpam as células gordurosas, né? Mas eles não sabem por que aquelas células ali pararam. Assim é o caso da metástase das células cancerígenas. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, estou com metástase,
pense no que nós estamos dizendo. Porque eu garanto para você, com todo respeito, você não vai encontrar essa matéria que nós estamos dizendo em lugar nenhum. E olha que nós retiramos tudo isso dos departamentos onde nós estudamos e agregamos aqui onde, né? Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Que são causas profundas? Ação-reação, causa e efeito, vícios que praticamos em existências passadas que lesionou aquela artéria ali, ficou ali aquele magnetismo naquela veia, naquela artéria, ficou ali. Hora que aquelas células cancerígenas foram passando, opa, vamos para a praia, opa, de repente, tchum, ué, o que segurou nós aqui? Aí elas se veem presas. Nós temos oxigênio, nós temos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, nós temos tudo. Vamos ficar por aqui mesmo? Vamos. Vamos nos multiplicar? Vamos. Vamos fazer amor? Vamos. Você acha que as células não fazem sexo? Vamos fazer célulazinhas? Vamos. Vamos multiplicar esse corpo aqui? Vamos. Pam. Vamos para o próximo vídeo.